Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: os deuses da Champions nos deram o entretenimento que a gente pediu. Teremos na repescagem das oitavas de final da Champions Real Madrid e Benfica. Benfica e Real Madrid se reencontrando depois daquele final épico de quarta-feira. Vamos falar sobre esse duelo e sobre os outros da repescagem depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR e vamos analisar os confrontos sorteados nesta sexta-feira da repescagem das oitavas de final da Champions League, com o foco claro em Real Madrid e Benfica. Benfica e Real Madrid quiseram os deuses da Champions que o sorteio realizado nesta sexta-feira colocasse de novo frente a frente Benfica e Real Madrid, com tudo que está envolvido depois do jogo épico de quarta-feira, disputando um lugar nas oitavas de final. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real. Toda a bagagem estatística da Champions que você precisa está lá no app do Flash Score. Como é que você baixa? Primeiro comentário, só vir lá, clicar no link, vai te jogar para a sua loja de downloads aí do seu aplicativo, você clica, faz o download e começa a usar. Quanto eu pago por isso, VSR? Nada, você não paga nada, nem para usar, nem para baixar. Não tem pegadinha, só vir fazer o download e começar a usar o Flash Score. Falando no Flash Score, já deixo aqui a arte dos confrontos da repescagem das oitavas de final da Champions. Para quem não sabe, desde a temporada passada a Champions mudou de formato, passou a ser uma grande fase de classificação de 36 clubes, jogando 8 vezes, e depois das 8 rodadas, os primeiros 8 primeiros da tabela vão direto para as oitavas de final. Do 9º ao 24º tem uma fase anterior, tem um mata-mata em ida e volta, anterior às oitavas, e esse mata-mata foi o mata-mata que foi sorteado hoje. No sorteio dessa fase, você tinha ali times de destaque na Champions League. Você tinha Real Madrid, PSG, Dortmund, Inter de Milão, Atlético de Madrid. Então você tinha alguns times de destaque e o sorteio foi feito na manhã desta sexta-feira em Nyon, na Suíça, e temos aqui como ficaram os duelos, tá? Só é importante dizer, essa arte aqui do Flash Score, os quadradinhos brancos são os duelos de repescagem. Os times que estão depois, então, por exemplo, na primeira linha tem lá Mônaco e PSG. O vencedor enfrenta Barcelona ou Chelsea. Do mesmo jeito que o vencedor de Qarabag e Newcastle também enfrenta Chelsea ou Barcelona. Esse sorteio do que vai ser oitavas, quartas e semifinal, esse sorteio a gente só vai ter depois que acabar a repescagem. Esse sorteio vai haver um novo sorteio em fevereiro para determinar se o vencedor de Mônaco e PSG pega Barcelona ou Chelsea. Mas as possibilidades são essas daí. Então a gente já pode cravar que se o PSG passar pelo Mônaco, a gente vai ter um jogaço de oitava de final. Porque ou o PSG, se passar, enfrenta o Barcelona, ou enfrenta o Chelsea, tá? Mas certeza mesmo, a gente só tem desses quadrinhos brancos que estão aqui, feito nessa arte bacana do pessoal do Flash Score. Então vamos lá aos duelos. Mônaco e PSG, Galatasaray e Juventus, Benfica e Real Madrid, Dortmund e Atalanta, Qarabag e Newcastle, Bruges e Atlético de Madrid, Bodo Glimt e Inter de Milão, Olympiacos contra Bayer Leverkusen. Esses são os duelos. Os times que estão depois, os times que estão à direita, decidem o segundo jogo em casa. O PSG decide em casa contra o Mônaco, a Juventus contra o Galatasaray, o Real Madrid contra o Benfica. A decisão da vaga será no Bernabéu. O Mourinho vai voltar ao Bernabéu. Atalanta recebe o Dortmund, Newcastle recebe o Qarabag, o Atlético de Madrid recebe o Bruges,
A Inter recebe o Bodo Glimt e o Leverkusen recebe o Olympiacos. Vou dar uma passada aqui rápida em alguns duelos, antes da gente chegar aos duelos mais importantes. Olympiacos e Leverkusen. Acho que aqui é a maior chance do time sem mando de campo eliminar o time com mando de campo. Porque acho que o time do Olympiacos é sólido, uma base que joga junto há muito tempo, um time que tem um mando de campo forte, o Leverkusen na temporada meio que patinando. Acho que o Olympiacos tem chance de eliminar o Leverkusen. Inter e Bodo Glimt. A Inter precisa ter cuidado, porque o Bodo Glimt se classificou para essa fase ganhando do City na 7ª rodada e do Atlético de Madrid em Madrid na 8ª. Então é um time perigoso, é um time meio franco atirador, é um time que tem o Hogg, que fez uma primeira fase de classificação excelente, mas acho a Inter favorita, especialmente se a Inter esticar a corda na hora que ela tem chance de ser eliminada. A Inter, nas últimas Champions, sempre deu uma administrada grande na fase de grupos ou na fase de liga, na fase de classificação, porque ela quer sempre arrancar bem no campeonato italiano. Mas então, e ela fez isso nessa Champions também. Deu ali algumas tiradas de pé, alguma administrada, acabou caindo para a fase de repescagem, mas acho favorita contra o Bodo Glimt. Bruges Atlético de Madrid é um jogo muito perigoso para o Atlético, muito perigoso, porque o time do Bruges é um trabalho de futebol, é um trabalho sólido. Se você reparar as últimas Champions, o Bruges sempre com boas atuações, quase sempre jogando bem, um time que propõe jogo, que tem volume, um time que se reinventa. O Bruges, ele vai tendo destaque, revelando jogador e vendendo. De Ketelaere, Taube e por aí vai. Então, assim, ele é um time que precisa se reinventar, sempre com o Van Aken jogando muito bem no meio, e o Atlético de Madrid, a gente não sabe qual é o verdadeiro Atlético de Madrid. Um time que pode ameaçar qualquer equipe da Europa, mas um time que empata com o Galatasaray, tendo começado o jogo muito melhor, e depois perde em casa para o Bodo Glimt. É lógico que eu acho o Atlético de Madrid favorito, mas o Atlético de Madrid precisa abrir o olho, porque é muito enrolado o Bruges, mesmo decidindo no Metropolitano. Qarabag e Newcastle, o Newcastle é muito mais time que o Qarabag, só que o Newcastle se deu mal aí pela logística, né? Porque ele pega uma viagem para o Azerbaijão, uma viagem lá de, 6, 7 horas, para enfrentar um time muito físico, e no meio desses jogos, os jogos serão 17 e 18 de fevereiro, 24 e 25 de fevereiro. No meio desses jogos, a tabela do Newcastle lá na Inglaterra é dificílima. Antes do primeiro jogo, o Newcastle joga contra o Aston Villa fora de casa, pela Copa da Inglaterra, e no jogo, no meio da ida e da volta do Qarabag, ou seja, no meio da viagem de ida e volta do Azerbaijão, o Newcastle pega o Manchester City em Manchester. Então, assim, essa sequência com a viagem enrola muito o Newcastle. Por quê? Porque é um time bom, com uma capacidade de ser competitivo muito grande, mas é um elenco curto, um elenco que sente demais o desgaste. Mas acho o Newcastle favorito. Dortmund e Atalanta é um confronto bem equilibrado, mas acho o Dortmund, mesmo numa instabilidade como essa da Champions, acho o Dortmund favorito contra a Atalanta, mesmo decidindo na Itália. Acho que o Dortmund, a Atalanta está num começo de trabalho depois da saída do Gasperini. Acho que o Dortmund tem mais elementos para eliminar, mesmo jogando fora de casa. Vou pular Benfica e Real Madrid, que eu vou deixar para o fim. Galatasaray e Juventus. O time do Galatasaray tem muita força ofensiva, mas é um time que se defende muito mal. E a Juventus, depois de um começo de temporada turbulento, acho que é um time que está fazendo bons jogos. Tem o Yildiz, que é um dos grandes destaques individuais da Champions, talvez caberia numa seleção da Champions na primeira fase. Vejo a Juventus até decidindo em casa, até jogando o segundo jogo em Turim, vejo a Juventus como favorita, mas precisa tomar cuidado. E aí chegamos aos dois principais confrontos. Um confronto francês, um confronto doméstico entre Mônaco e PSG. E o PSG se livrou de uma viagem dura, que o PSG era o confronto ou Qarabag ou Mônaco. Então, em vez de viajar 6, 7 horas até o Azerbaijão, vai viajar, vai fazer um voo de 1 hora até Mônaco, para jogar contra o Mônaco. Um Mônaco que vive uma fase muito ruim. Um Mônaco que terminou a Champions jogando mal essa fase de classificação,
no campeonato francês vive uma fase terrível, o time não consegue produzir, não consegue, o futebol do Mônaco não consegue fluir, e o time do PSG, que também caiu de produção na segunda metade da fase de classificação, né? Os primeiros 4 jogos do PSG foram muito bons, os 4 depois foram já bem questionáveis, mas eu acho que, enfrentando o Mônaco em 2 jogos, eu acho que o PSG passa, esticando a corda, com o Luiz Henrique dando esporro lá na galera. Luiz Henrique deu a entender que a galera tá meio que digamos, meio que deslumbrada um pouco com o título da Champions. Luiz Henrique dando uma bronca, eu acho que o PSG elimina até com certa, não vou dizer tranquilidade, mas sem muito susto, acho que o PSG elimina. Então acabou ficando bom o sorteio. Para a galera que é mais supersticiosa, na temporada passada o PSG também foi para a repescagem e também enfrentou um duelo doméstico contra o Brest, sobrou naquele duelo. Acho que o PSG talvez tenha um pouco mais de dificuldade contra o Mônaco, mas acho que o PSG é favorito e acho que classifica. E aí chegamos ao duelo do entretenimento entre Benfica e Real Madrid. Para quem não acompanhou a loucura que foi esse Benfica 4, Real Madrid 2, na quarta-feira, eu tive a honra de comentar esse jogo junto com a narração do André Reni, e foi um jogo para entrar para a história da Champions, né? Um jogo em que o Benfica precisava ganhar para entrar entre os 24, e além disso precisava torcer por uma porrada de resultado acontecer. O Benfica sai atrás, jogando melhor, sai atrás do Real Madrid com o gol do Mbappé, continua jogando absurdamente, vira o jogo ainda no primeiro tempo, curiosamente, com um cenário em que você poderia desabar, porque Benfica jogando melhor, Courtois fazendo milagre, depois de um milagre do Courtois, o Mbappé faz 1-0, você poderia desmoronar. O Benfica continuou, muita resiliência, o Mourinho botando o time para acreditar. Você faz 3-1 no início do segundo tempo e ainda precisa de um gol para classificar. Até aos 49, até os 50 do segundo tempo, o Benfica estava sendo eliminado por um gol. Benfica tinha 9 pontos e menos 3 gols de saldo, e o Olympique de Marseille tinha 9 pontos, menos 3 gols de saldo. Só que o Olympique de Marseille tinha feito 11 gols, o Benfica 9. O Benfica precisava de um gol de qualquer maneira. Antes da última bola do jogo, o goleiro do Benfica, o Trubin, não sei se ele deu uma pane mental, se ele não sabia que o Benfica precisava de um gol. Depois de uma cabeçada no meio do gol, ele pega a bola e parece que está fazendo cera, se joga no chão, e aí o estádio todo começa, vamos para frente, precisa do gol, e todo faz aquele frisson. Aí que ele entende que o Benfica precisava de um gol, tem a falta, uma falta que não aconteceu, cruzamento na área, e o próprio Trubin, que o Mourinho mandou ir para a área, o próprio Trubin, o goleiro, faz o gol de cabeça, o gol da vaga do Benfica, que entra na 24ª posição, último classificado, e aí tinha 50% de chance de pegar o Real Madrid. Os duelos do Benfica ou era Real Madrid ou era Inter de Milão. E quiseram as bolinhas, quiseram os deuses dos sorteios que colocar frente a frente, depois desse jogo épico, Real Madrid e Benfica. Benfica e Real Madrid. Primeiro jogo na Luz, 17 ou 18 de fevereiro. Segundo jogo no Bernabéu, 24 ou 25 de fevereiro. É um confronto, como eu disse, do entretenimento. Eu e André Reni falamos sobre isso na transmissão, no fim do jogo, no pós-jogo. Agora o sorteio tinha que botar os dois frente a frente, porque ia ser o entretenimento que a gente ia querer. E tem muita coisa aí pra gente ver. É o Mourinho voltando ao Bernabéu. Desde então, o Mourinho nunca voltou. Desde que ele saiu de técnico do Real Madrid no meio de 13, o Mourinho nunca voltou ao Bernabéu como treinador. A gente tem essa chance de revanche imediata. A gente tem um Real Madrid completamente instável, especialmente do meio para trás. O Benfica também é instável do meio para trás, então a gente pode ter de novo um jogo, um confronto, sei lá, de 3-2 para um lado, de 4-3 para o outro. Então, assim, a gente pode ter e essa chance desse tira-teima logo em seguida, logo na batida. Então, acho que é um duelo que o mundo vai parar. Normalmente a gente fala assim, a repescagem, o mata-mata ainda não pegou no breu. Esse já vai começar desde o início.
porque esse Benfica e Real Madrid todo mundo vai querer parar para ver, além de ser um confronto que já decidiu o Champions. Além disso, você tem um componente fantástico, você tem um componente importantíssimo dessa revanche. Eu acho que, lógico, eu não vou dizer aqui que o Real Madrid, que o Benfica é favorito, eu não sou maluco. Eu também nunca jogaria contra o Real Madrid, ainda mais num duelo que o Real Madrid decide em casa. Mas o Real Madrid precisa muito evoluir até lá. O Real Madrid, até aqui, é uma temporada ruim. Os resultados do Real Madrid são melhores do que as atuações. É uma temporada em que você livra a cara do goleiro, do Courtois, livra a cara do Mbappé. 37 gols na temporada, 13 gols na Champions. Você livra a cara desses dois. O resto, todo mundo no Real Madrid devendo. Todo mundo. Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrigo, Valverde, Haaland, todo mundo devendo. Carreiras, que está uma água defensiva, todo mundo no Real Madrid devendo. Então o Real Madrid, nesses 15 dias até o primeiro jogo, o Real Madrid precisa subir o sarrafo. O Real Madrid precisa subir, crescer de produção. Porque senão o risco de ser eliminado pelo Benfica, um Benfica que eu imagino deve encarar esse duelo do mesmo jeito que ele encarou contra o Real Madrid. O jogo de quarta-feira, o Benfica foi muito melhor que o Real Madrid. Não foi pouco, não. O Benfica foi melhor do que o Real Madrid o tempo todo. Inclusive quando toma 1-0. Quando o Mbappé faz 1-0, o Benfica era muito melhor que o Real Madrid. E o Benfica teve o mérito de não desistir, de não se abater com 1-0, de acreditar e foi premiado. Então, você vai dizer, você aposta que o Real Madrid vai ser eliminado? Não, não sou otário de apostar contra o Real Madrid dentro de Champions, ainda mais decidindo no Bernabéu. Mas o risco do Real ser eliminado existe. Ele existe, especialmente pela fragilidade defensiva do Real. O Benfica também tem essa fragilidade defensiva. Mas a postura do Benfica no jogo da Luz, num jogo em que ele precisava vencer e talvez se vencesse, até os acréscimos, o Benfica estava vencendo, fazendo a parte dele, mas não estava servindo para classificar. Então, acho que esse gol pode ser um combustível, pode ser uma gasolina nessa fogueira do Benfica para eliminar o Real Madrid. E o risco existe. É um confronto fantástico, é um confronto que o mundo vai parar para assistir, mas o risco do Real Madrid ser eliminado é real. E aí, passando Real Madrid, se o Real Madrid passar, o que a gente pode ter nas oitavas? Real Madrid City. Se o Real Madrid eliminar o Benfica, o Real tem 50% de chance de novo pegar o City no mata-mata da Champions. Porque pelo emparceramento, que está aqui na arte do Flash Score, o Real Madrid passando, ou ele pega o Sporting, ou ele pega o Manchester City. Então, mas isso daí é caso para frente, isso é caso para as oitavas, teremos uma repescagem fantástica nesse Benfica e Real Madrid. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica no link, baixa o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Você não paga nada, nem para baixar, nem para usar, e tem no seu app um aplicativo fantástico para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.